A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos falar aqui de uma matéria muito importante, assim como as outras. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Angiologia, a doutrina dos anjos. Amado Deus, graças a Deus, Pai, por essa oportunidade de estar aqui falando desta matéria muito importante quando fala a respeito dos anjos. Dai-nos sabedoria do alto para transmitir a sua palavra através dessa matéria. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Pois bem, pedindo licença para adentrar no seu lar, mais uma vez, para falar dessa matéria. Eu não vou falar tudo sobre essa matéria. Glória a Deus. Eu vou dar apenas uma pincelada. É assim, distinguir algumas coisas importantes dessa matéria. Angiologia, doutrina dos anjos. Glória a Deus. A doutrina dos anjos. Os anjos são seres espirituais, criados para ministrar a Deus, seja adoração ou no serviço de Deus, em favor dos que hão de herdar eterna salvação, ou até mesmo para anunciar e executar o juízo de Deus. Os anjos não são seres materiais, e sim seres imateriais, são seres espirituais. A palavra original corresponde no grego, é ângelos, é usado tanto para mensageiros humanos. 1 Reis 19:2, Lucas 7:24. Glória a Deus. Quando os anjos foram criados, é a dúvida às vezes de muitas pessoas, será que eles foram feitos? Salmo 148, versículo 2 a 5. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai nas alturas, louvai todos os anjos, louvai todos os seus exércitos celestiais, louvai o sol, a lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes, louvai céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louve o nome do Senhor, pois mandou ele e logo foram criados. Está vendo? Anjos não foram feitos, eles foram criados por Deus. Os anjos não são eternos como Deus, nem autoexistentes. Foram criados. Quando foram os anjos criados? A Bíblia não fornece qualquer resposta definida a essa pergunta, mas há pelo menos uma passagem pela qual podemos saber, por inferência, que foram criados no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. E os anjos não foram feitos, e sim foram criados. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecimento básico de classificações. Legião ou tropa? Entre os romanos costumava aproximadamente 6.000 homens, que é uma legião. Então, uma legião de anjos é equivalente a 6.000 anjos. A natureza espiritual dos anjos são seres criados. Isso significa que não são eternos e autossuficientes, mas limitados a serviço de Deus. Eles são ordenados e recebem ordem de Deus. Eles não são eternos. Eles são limitados a serviços de Deus, sendo, porém, imortais. São seres espirituais, como eu já falei. Não é o ser material físico, e sim seres espirituais, que nós não vemos. Glória a Deus. São seres espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 12. São incorpóreos, mas isso não nega a possibilidade de se materializarem, ou se incorporar em alguém, para que Deus fale com alguém através de um anjo. Glória a Deus. São pessoais, isso devido ao uso de nomes como Miguel. Anjos, eles têm nomes, não procriam,
foram criados individualmente. Salmo 142, como eu já li, 2 ao 5. Primeiro, foram criados individualmente. Não se casam. Olha, quem falou que anjo se casa por aí, não existe anja, e se existe anjo no singular. Não existe anja. Eles não se casam e não se dão em casamento. São uma companhia e não uma raça. A teoria sobre a procriação, a terceira parte dos anjos em Gênesis, trechos principais para considerar. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Os anjos são chamados filhos de Deus. É uma teoria. No Testamento, as referências de Jó 1, 6 e 1. É também em Gênesis 6, 2, 4. Os homens, assim chamados homens também e foram. Lucas 3, 38. A palavra original é Benai Elohim, filhos de Deus, por causa do texto em Gênesis 6, 2 e 4. Há polêmica sobre quem foram os filhos de Deus. Quem foi? Que os filhos de Deus se refere aos anjos. Nesse texto de Gênesis 6 é a posição tomada por Joséfo, um grande historiador da igreja do cristianismo, filho judeu e os autores do livro de Enoque e do Testamento e dos 12 patriarcas. Pois bem, argumentos sobre os filhos de Deus. Olha, é uma teoria de que os filhos de Deus eram anjos. Tão somente argumentos. Quem eram os filhos de Deus quando Jó falou? Está no livro de Jó. As referências de Jó 1 e 6, 2 e 1, 38, 7. Primeiro. Segundo, a relação anormal produziu gigantes impiedosos. E terceiro, anjos podem parecer como um homem. Gênesis 19, 1 e 5. Em Mateus 22, 30, o Senhor estava apenas explicando que os anjos não se reproduziam como humanos. As referências associadas com Judas, capítulo 6, 1 Pedro 3, 18. Essa teoria foi assegurada por os historiadores como Joséfo e Plínio. Os livros apócrifos, 3 deles, asseguram essa posição. É considerado que houve 2 quedas dos anjos. Um quando Satanás liderou a rebelião antes da queda do homem, e a outra em Gênesis 6. Teoria defendida por Clarence Larkin. Pois bem, teoria que os filhos de Deus não eram os anjos. Eu li a primeira teoria, que eram filhos. Agora que não é apenas, eu li os argumentos que eram. E agora eu vou ler a teoria que não eram os filhos de Deus. Primeiro, se de fato se relacionam sexualmente com mulheres, este é um prodígio espetacular da história que viola as normas da natureza. Gênesis capítulo 6, encontramos em seu contexto, sequência do termo, a distinção entre os filhos de Deus e Satanás nos textos de Jó 1,6. Se esta relação entre os anjos e mulheres gerou os nefilis gigantes, como se aplica a presença destes antes desse fato e depois do dilúvio em Neemias, não sei se é Neemias ou Números 13:33. A linguagem de Gênesis 6:2 é normal para expressar a relação entre os humanos. Nos apócrifos, quer dizer, nos livros apócrifos, provavelmente foram produzidos estes essênios, os quais adotaram a interpretação angélica. Joséfo trabalhou com este grupo. A linguagem de Gênesis 6:2 é normal para expressar a relação entre humanos. Bom, a natureza moral dos anjos. Os anjos foram criados perfeitos. Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 15. Mas alguns se rebelaram, resultando a queda dos tais. Os anjos, a natureza moral dos anjos foram criados perfeitos. Mas alguns se rebelaram contra Deus e foram expulsos dos céus. Os anjos, suas atividades. Nossa palavra anjo se deriva do vocábulo grego angelos, que significa enviado. É um mensageiro de Deus. O propósito de sua origem. O arcanjo protege Israel. Os serafins se preocupam com a adoração.
Os diferentes ordens de anjos assistem em sua ordem soberana. São ministrados em favor dos que hão de herdar a salvação. Primeiro, são ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Eles adoram a Deus. 3, são mensageiros de Deus. 4, executam o juízo de Deus. 5, acompanham a Cristo por ocasião das últimas ocasiões. Mateus capítulo 13, versículo 49. Executam o juízo de Deus, que é o 4. Gênesis 18. Os querubins, eles são os guardiões. Os serafins, eles adoram a santidade. Os arcanjos são anjos principais, quer dizer, cada um com a sua função. A capacidade de exercer uma determinada tarefa. A capacidade dos anjos. Seres velozes. Mateus capítulo 26. Daniel capítulo 9. A fim de nos dar alguma ideia da rapidez de seus movimentos. Os escritores sagrados apresentam os anjos como possuidores de asa e voar em suas tarefas e de executarem as ordens do Todo-Poderoso. Eles obedecem ordens, são seres velozes. Glória a Deus, quando Deus diz, vai, guarda, irmão Antônio, sabe de Deus? O anjo vem e me guarda. Ele me oculta. Glória a Deus, assim como guarda você também. Eles recebem ordem de Deus. São seres poderosos, dotados de poder sobre-humano. Salmos 103, verso 20. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Isaías capítulo 17, versos 36. Pois bem, nós estamos aqui apenas distinguindo um assunto que fala a respeito dos anjos, e agora nós vamos falar os anjos maus. Quer dizer, foram aqueles desobedientes, né? Muitos desobedeceram, confirmados na iniquidade. O assunto de Satanás nos leva ao ter do espírito ou do espiritual. Existem anjos maus, mas também existem anjos bons. Seu estado e origem parece ser ensinado nas Escrituras, que o diabo foi criado perfeitamente em seus caminhos. Como pessoa de grande beleza e brilho, exaltado em posição de honra, que em resultado se orgulha pela sua própria superioridade. Ele procurou desviar para si a adoração devida a Deus, e que em consequência desse seu pecado lhe foi rebaixado em sua pessoa, posição e poder, tornando-se o grande adversário de Deus e do inimigo do homem. O anjo, quando ele desobedeceu a Deus. O fato da sua queda, a origem do mal. Com exceção de alguns filósofos e cientistas que clamam de erro de mente moral, todos os homens reconhecem o fato severo e solene do mal e do universo. Verdadeiramente, sua presença no mundo é um dos problemas mais desconcertantes para a filosofia e para a teologia. Acreditamos que os anjos foram criados, originados em estado de perfeição. No relato bíblico da criação, em Gênesis 1, lemos 6 vezes que o Deus fizera era bom. Glória a Deus. Deus fez, tudo que Deus fez era bom. A rebelião veio dos próprios anjos. A época de sua queda, acreditamos que se deu após a sua queda imperfeita de Deus. Eles caíram quando desobedeceram a Deus. E todo homem que desobedece a Deus, eles sempre estão caindo e decaindo e caindo, ficam longe de Deus. Assim foram os anjos. A causa da sua queda. Esse é um dos profundos mistérios da teologia. Mostramos que os anjos foram criados perfeitos, como tais seres parecem. Seres pecarem. Deus não coagiu nenhuma de suas criaturas, nem mesmo os anjos. Se indagarmos que motivo pode ter estado por trás dessa rebelião, podemos obter algumas respostas das Sagradas Escrituras. Grande prosperidade e beleza, rei de Tiro, tipo de Satanás, ambição, olha, a causa da sua queda.
ambição, querer ser mais do que Deus, querer estar perto do trono do Senhor Jesus, e aí por diante a sua própria exaltação, eles querendo se engrandecer, querendo ser mais do que Deus. Anjos decaídos, anjos aprisionados, consiste de estarem confinados em abismo de trevas e estarem presos por algemas eternas, reservados para o juízo do grande dia. Segundo Pedro 2 e 4, anjos libertos estão incluídos em todo o principato, potestade, poder e domínio, isso é, anjos decaídos. Demônios aparece 3 vezes no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 2, versículo 17. Não são almas dos homens maus, não são espíritos desincorporados de uma raça pré-adâmica. Glória a Deus. Destino dos anjos. Os anjos bons continuarão servindo a Deus por toda a eternidade. Os anjos bons, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E os anjos maus, irmão Antônio? Temos informação definitiva de que terão sua parte no lago de fogo. Mateus capítulo 25, versículo 41. O destino de Satanás será lançado no abismo Tartaro. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Será perpetuamente amaldiçoado. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Será tratado como inimigo derrotado. O que é? João capítulo 12. 1 João capítulo 3, versículo 8 e 5. Será expulso nos lugares celestiais. Será aprisionado no abismo por 1000 anos. Será solto por tempos após o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conclusão. No Antigo Testamento, onde o termo Malaque ocorre 108 vezes, os anjos aparecem como seres celestiais, membros da corte de Ieruai, que servem e louvam a ele. Neemias capítulo 9, versículo 6 e Jó capítulo 1 e o versículo 6. Eles são espíritos ministradores. 1 Reis capítulo 19 e o versículo 5. Ainda a conclusão dessa matéria. Transmite a vontade de Deus. Daniel capítulo 8, 16 e 17. Obedece à vontade de Deus, executa os propósitos de Deus, celebra os louvores a Deus. No Novo Testamento, onde a palavra ângelos aparece por 175 vezes, os anjos aparecem como representativos do mundo celestial e mensageiros de Deus. Funções semelhantes aos do Antigo Testamento são atribuídas a eles, tais como servem e louvam a Cristo. São espíritos ministradores, Lucas 16, 22. Transmite a vontade de Cristo, Mateus capítulo 2, versículo 13. Celebra os louvores de Cristo, Lucas 2, 13 e 14. Ali os anjos estão vinculados a eventos especiais, tais como a concepção de Cristo, Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Seu nascimento, Lucas 2, 10, 12. Sua ressurreição, Mateus 28, 5, 7. E sua ascensão à segunda vinda, Atos capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Aqui eu só dei uma pincelada sobre essa matéria, a teologia dos anjos, ou melhor, a matéria, a doutrina dos anjos. Que o Senhor vos abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui transmitindo essa simples palavra falando a respeito dos anjos. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Fique em paz e se inscreva no meu canal no YouTube e dá o seu positivo ou o seu negativo. Se você fizer assim, vai me ajudar. E se fizer assim, também vai me ajudar. Não tem problema nenhum. Deus os abençoe. Então, se inscreva em uma escola teológica. Inclusive, eu já falei de uma escola teológica em um dos meus programas. Escola Teológica FATESB. Essa matéria está nesse livro aqui, ó. Sistemática 2, que fala das matérias aqui, que eu já coloquei em um dos meus vídeos.
amartiologia, soteriologia, eclesiologia. E agora foi angiologia. Aguardem a próxima matéria. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Numa cruz.